Temos muitos desafios para fazer, eu vou mostrar para vocês. O Anderson já mostrou alguns. E eu acho que a coisa está evoluindo muito rapidamente. Hoje nós estamos conseguindo medir através do dente, oticamente, começando a ter evidências que você pode medir se a mulher tem osteoporose ou não. Você participou, né, em processar os dados, não foi? Ele está apresentando aqui. E isso é extremamente relevante. Imagine se eu vou medir o dente de uma mulher e conseguir dizer que ela vai estar indo para a rota da osteoporose. Ela pode tomar seu suplemento de cálcio antes realmente de desenvolver. Porque antes de você desenvolver a osteoporose, você tem um desbalanço de cálcio. E a questão é que nós não temos janelas de medida de cálcio do tecido duro, que é onde ele se consolida, né? Ele está no metabolismo, você está tomando cálcio, está lá, mas ele não consegue ir para o tecido duro. Aí vem a osteoporose. Então eu acho que essas técnicas são extremamente relevantes, apresentam uma responsabilidade social muito grande. E aqui no Brasil, eu acho que é combinar necessidade com oportunidade. Porque quando você fala em inovação, você fala em fazer coisas que cheguem na sociedade. E coisas que chegam na sociedade não chegam dentro da universidade. Tem que ter mecanismos, tem que ter caminhos para se chegar na sociedade, que são as empresas. Normalmente, quem leva e disponibiliza para a sociedade são as empresas. Não é? Elas podem até ser do governo, não importa. Mas elas são quem faz esse caminho. Porque você não consegue dar assistência para todo mundo. Alguns institutos brasileiros até tentaram, né? Não é isso? Lá em São Paulo, lá das cobras, lá o Butantan, o Manguinhos. Mas acontece que esses lugares são bons de desenvolver. A hora que você precisa tratar 200 milhões de pessoas, não são. Isso tem que ter não é? E o que eu queria falar para vocês? Eu sou coordenador da Agência USP de Inovação e sou físico básico, né? Mas eu sou um físico básico um pouco diferente, né? Eu acho que todo mundo tem oportunidade de contribuir para a inovação. E aí eu queria falar um pouquinho o que eu acho, como que a gente está conduzindo a USP, não é isso? E dar alguns exemplos, como que a ótica a gente tem conseguido converter conhecimento em inovação tecnológica e às vezes chegando até a sociedade de uma forma bastante eficiente. Primeiro, deixa eu dizer para vocês que aqui no Brasil a gente vive um dilema, né? Essa aqui é a lei da inovação, todo mundo já ouviu falar dela. Depois que a lei da inovação foi instituída, o Ministério mudou de nome e as instituições começaram a fazer locais onde a inovação poderiam ser administradas, dentro dos institutos. E diz o artigo 5º da lei da inovação, que ficam a União e suas entidades autorizadas a participar minoritariamente do capital de empresas privadas de propósitos específicos. Então ele está dizendo o seguinte, universidades, institutos de pesquisa poderiam ser parte de negócios. Está na lei. Aí eu vou perguntar para vocês, quantas instituições públicas brasileiras são parte de algum negócio? Eu vou dar a resposta, nenhuma. Mas aqui está dizendo a lei. Aliás, deixa eu dizer para vocês que em inovação é interessante porque as oportunidades, se o governo obedecesse às próprias leis, mudavam um pouco a cara do país. Lá em São Paulo eu motivei uns alunos, a gente descobriu que o número de alunos com deficiência visual que estão chegando às escolas regulares é grande, para falar em ótica, né? E a lei diz que para você ter uma escola, você tem que ter um certo, dependendo do número de alunos que você vai ter, você tem que ter um número de dispositivos para atender os deficientes auditivos e visuais. É lei. Você não pode funcionar a sua escola se não tiver. Então, na cidade de São Paulo, eu e esses alunos da EASH, que é a Zona Leste, a USP formou um novo campus, próximo lá de Guarulhos, né? Eles pegaram e visitaram 22 escolas públicas da cidade de São Paulo, as mais relevantes. Pergunta para vocês, escolas públicas, quantas delas têm os dispositivos para os deficientes visuais e auditivos? Resposta? Nenhuma. Visitamos as escolas privadas.
Porque para ter o alvará de funcionamento, eles tiveram que passar por uma vistoria. 70% tem. Então você vê, não é uma crítica, não é nada, né? Mas você não pode promover a inovação num lugar onde quem faz as leis não obedece. Se as escolas públicas do país obedecessem à lei, isso já era um bom negócio. Não precisava nem importar nenhum sistema. Porque os garotos lá da Zona Leste sabem fazer todos esses dispositivos para ajudar os deficientes. O problema é que não tem mercado. Porque as escolas privadas vão comprar do exterior. É um exemplo que a gente faz a lei e não obedece, não é? E aí tem um monte de outra coisa. Aliás, eu fiquei surpreso, está gravando, né? Que pena que não ia falar uma outra coisa aqui. Você sabe que as instituições públicas como universidades não podem comprar de empresas que estão inadimplentes, que devem qualquer coisa, R$1 para a receita. Só que a maioria das universidades estão inadimplentes. A USP está inadimplente. Mas ela exige que de quem ela compra esteja de acordo com... Então, a gente vive um momento estranho, tá certo? E a inovação, ela passa por esse regime. Felizmente, a inovação tem sido um consenso. Não sei entre vocês, alunos, o quanto ela é importante, mas ela é extremamente importante para a nação. Porque se a gente diz que a ciência é importante, nós temos que mostrar que ela é importante. E tem se mostrado. Só que os acontecimentos parece que vão na contramão, né? Então eu vou tentar mostrar para vocês o papel da universidade, alguns exemplos. Eu não sou gestor da inovação, eu acho que a gestão é importante, mas execução da inovação é muito mais. Nós estamos cheios de gente falando para a gente como fazer e pouca gente fazendo. Isso acontece na educação, não é? Acontece em todo lugar. Aliás, outro dia nós estávamos propondo lá, nesse negócio de kits aí, recebemos lá as diretrizes básicas da educação do MEC. Dizendo assim, nós temos que treinar os estudantes para entender a natureza ao nosso redor. Não adianta ensinar fórmulas, não adianta ensinar isso. Aí pegamos um livro técnico lá, está lá, o calor que vem do sol. Aí eu peguei um grupo de meninos, podem entrar no YouTube, que chama-se A Trupe da Ciência, garotinhos de 7 anos, meninos e meninas, saíram na cidade perguntando para as pessoas, por que o céu é azul? Você estudou na escola? Estudei. Acabou de sair? Acabou. Entrou na universidade? Entrei. Por que o céu é azul? Por que a folha fica amarela? Ninguém sabe. Ninguém sabe, gente. Ninguém sabe porque o Equador é mais quente. Os caras erram. Os caras não entendem a inclinação da Terra. Mas então nós estamos ensinando o que para as crianças? Diretrizes básicas. O livro do MEC é errado. Foi por isso que foi feito esses kits aí. Então, esse é um tema legal, né? Ó, eu não sou subversivo, não. Mas hoje em dia eu tô, sei, parece. Ó, esse aqui é o nosso grupo total, que eu esqueci de mostrar a foto lá. E o que acontece é que as universidades, depois que foi motivada a inovação, eles estão tentando se organizar. Mas por mais que você organize a universidade, nada faz sentido se os grupos de pesquisa, que é o grande gerador de conhecimento, não estiver envolvido na cadeia. Tá certo? Os resultados de pesquisa saem dos grupos. Não sai da reitoria, não sai da pró-reitoria. Sai dos grupos de pesquisa. Você foi consultado sobre a inovação da Universidade Federal de Pernambuco, Cid? Então, todas as universidades têm se organizado, aqui também tem o setor de inovação, tenho certeza. E na USP nós temos a agência de inovação, que é nova, nasceu em 2005. Então ela não entrou nem na puberdade ainda. E a gente tem tentado fazer algumas coisas. Mas deixa eu colocar para vocês, porque supostamente vocês é que vão estar tocando muita coisa no futuro. Deixa eu dizer para vocês que, primeiro, inovação não substitui ciência básica de qualidade. Se você pegar as instituições do mundo que mais realizam inovação, são as campeãs de ciência básica. Vamos listar? Então vamos.
MIT, Cambridge, Oxford, Max Planck. Lá se faz a ciência top. E se faz a maior inovação. Então, essa desculpa de que cientistas, os caras estão pensando coisa que não serve para nada. Não. O que falta no país é o estado de alerta. Porque a inovação, vocês já viram aquele filme Flash of a Genius? Nunca ninguém viu aquele? Ninguém assistiu aquele filme? Do cara que ganhou lá da Ford, da Dodge, que inventou o para-brisa, o limpador de para-brisa. Nunca assistiram aquele filme? Então, aquele cara era um economista. Isso é um fato verídico. E ele tinha um problema na vista, que quando ele era moleque, ele caiu, bateu e ele piscava, né? Aí ele começou a dirigir os carros, ele viu que atrapalhava aquele troço. Ele falou, não, isso tem que ter uma sintonia biológica. E ele inventou. Aquilo tem uma sintonia. Tirou patente, levou para Ford, levou na época para Chrysler, e os caras adotaram e mandaram ele dormir. E ele passou 20 anos insistindo na justiça, e em 1970 alguma coisa ele ganhou, se não me engano, 30 milhões de uma, 50 milhões da outra. E ele teve num flash, não é? Ele não sabia nada de mecânica e eletrônica, gente. Ele percebeu uma coisa ali que era relevante. Então, primeira coisa, nós não queremos substituir a ciência. Já fazemos ciência no borderline, em termos de número. Precisa ter mais. Mas, quem puder estar num estado de alerta, dali vem as coisas, né? Você vai em Cambridge, tem matemático tirando patente. Você vai tem astrônomo tirando patente. Pode descobrir uma forma diferente de observar a patente. E às vezes vira produto. Tanto é que a Cambridge criou a Cambridge Instruments, que era, até pouco tempo, uma das maiores fornecedoras de alguns tipos de instrumento, não é? A Stanford produziu a Stanford Instruments. Então, o que é inovação no ambiente acadêmico? É um estado de alerta. As pessoas têm que entender que, quando possível, elas têm que identificar coisas que podem virar coisas para todo mundo. Isso é inovação, tá certo? Inovação, então, é mais isso do que você ir montar um laboratório só para fazer inovação. Porque as coisas novas vêm da pesquisa básica. Eu fico me imaginando a biologia, todo esse sequenciamento, todos esses exames. Hoje em dia o cara descobre coisas que de primeira eram da ciência só. Todo esse negócio da genética, tudo isso, agora é um grande comércio. Mas até 2 décadas era coisa de laboratório, não era? Jamais se imaginava que a gente ia chegar num nível que está. Então, a inovação é um estado de alerta, e isso é o que tem que ficar de melhor mensagem. A gente tem que estar acordado para as coisas que podem virar. Você não tem que formar uma empresa para ser um inovador. Mas você tem que chegar e falar, tive essa ideia. Ela pode ser usada para você? Outro dia eu vi a palestra do cara que inventou o arroz, esse arroz que a gente... Aquele primeiro arroz era uma coisa complicada de ser produzida. Mas teve um alemão, que eu esqueci o nome dele, ganhou o prêmio Nobel da Economia, parece, há algumas décadas, que inventou uma forma de cultivar arroz e tal. E ele falou que fez aquilo assim, imaginando num flash. Por que não vai fazer dessa maneira? Comunicou. Então, isso é importante. A universidade, ela, na verdade, é um facilitador de oportunidades. Quando ela vê grandes, o que uma pessoa como eu tem que fazer na universidade, não é ficar criando a roda. É falar, pô, você teve essa boa ideia? Ô fulano, você está procurando uma solução? Mecanismos que façam isso acontecer. E como eu vou mostrar para vocês, a gente tem conseguido mudar muita coisa. A Universidade de São Paulo hoje assina 100 contratos com empresa por ano. Não, desculpa, 140. É um a cada 2 dias. Ela tira 100 patentes por ano. Não é? E eu acho que isso é porque nós estamos tentando... Tem alguém da USP aqui, além dos 2 de São Carlos? USP São Paulo? Às vezes a gente está colocando até agora vai começar nos refeitórios de estudante, né?
inove, seja criativo. Porque você pode inovar em tudo, pô. Tem pessoas que inovam, eu fiquei impressionado. Uma menina que inovou na forma de dormir. Ela inova na forma de dormir. É um procedimento de imaginar um plano branco infinito, papapá. Eu tentei, dorme. Porque você tem que levar o negócio. É um puta de um negócio, não é? Eu falei para ela, recomenda isso para os aviões, porque o problema às vezes é fazer as pessoas pegar no sono. Porque depois que ela pegou no sono no avião, pode estar que nem sardinha, ela vai dormir umas horas. Não é? Então, outra coisa, eu sou de uma instituição pública. A sociedade paga para a gente. Então, apesar do pessoal achar que a inovação vai mudar o panorama econômico da universidade, não vai. Eu não vou dizer qual que é o budget da Universidade de São Paulo, ou vou? Vocês sabem qual que é o orçamento da Universidade de São Paulo? 5? 4,5 bilhões. Orçamento que vem do governo. Pessoal, 4,5 bilhão, 90% das capitais brasileiras não tem isso. Fala a verdade. Cidades expoentes como Campinas está chegando nisso. Não é? Então, é dinheiro paca, né? Outro dia fizeram uma conta lá, quanto custa cada estudante da USP. Eu não vou dizer quanto custa. Porque é 4,5 bilhão que vem do Estado, e no topo disso vem mais 1 bilhão de projetos. 5,5 bilhão. É muito dinheiro, Cid. Então, a gente tem a obrigação, como cientista, escuta, isso não é para todo mundo. Agora, estar no estado de alerta, não é um problema de gostar ou não gostar. Pô, eu fiz esse negócio aqui, descobri um novo algoritmo aqui, pô, eu descobri uma forma de melhorar o meu microscópio, passa adiante. É para isso que tem as agências de inovação, para pegar isso. Se você não corrompe o seu... Porque o brasileiro, estava conversando com o Jean-Claude, um pouquinho dos latinos, de um modo geral, acha que ciência e negócios são coisa diferente. Mas a gente esquece que é uma equação, o dinheiro tem que vir de algum lugar. E as universidades públicas brasileiras, elas rejeitam a ideia que você é grande consumidor de dinheiro. E que se você puder pôr o dedinho do lado de lá, na linha tênue, e produzir alguma coisa, ajudar alguma coisa, já vai ser um grande favor. Porque nós somos grandes consumidores. Eu consumo milhões por ano. Senão não faço condensado. Né? Então, se você puder pôr o dedinho para lá. Então, eu não sou um escritório de negócio. Eu me considero uma instituição pública, eu tenho negociado patente a R$1. Tá certo que eu tenho meia dúzia de sindicância, aí você vai lá e explica, não, são ex-alunos que formaram uma... Não dá para ir lá cobrar R$100 mil da patente. Faz um contrato, vê se daqui 5 anos isso aí vingou, foi alguma coisa. Aí sim, entendeu? Quer dizer, tem que ter inteligência no uso do conhecimento. Né? O que muita gente tem, e a gente não. E outra coisa, eu acredito que o país vai mudar. Eu me formei no MIT em 87. Eu me lembro quando cheguei no MIT, tinha o Clube do Empreendedorismo, 83. Dormitório dos estudantes, dormitório de Maryland, lá onde nasceu o Google. Os caras se reuniam de fim de semana para discutir como que vai ser o nosso futuro. O que nós vamos fazer com o nosso conhecimento. Eu não sei aqui. Em São Carlos eu sei que no dormitório tem o clube do truco, do samba, do futebol. Não estou querendo desfazer dos estudantes. Mas a realidade é que a inovação, a vontade de contribuir com a nação, não estão nos nossos estudantes. Outro dia eu dei uma palestra na Poli, depois de ter dado a palestra, falei, pessoal, quem daqui quer emprego na Embraer? Quem daqui quer emprego na Petrobras? Quem daqui quer emprego na... Fui falando, algumas. Aí eu perguntei, quem quer criar a nova Embraer? Ninguém levantou a mão. Se você vai numa instituição americana séria, os estudantes já têm neles a responsabilidade de que uma parte tem que sair de lá para gerar emprego, não é para procurar emprego. Já está neles. Os caras estão desesperados. Alguns têm que gerar e os outros consumir. Nós não. Nós somos grandes procuradores de emprego.
Ou seja, o espírito empreendedorismo não está na gente. Raramente. Você sabe que quem inventou o splitter foi um físico, né? Porque ele tinha um ruído maldito no laboratório e falou, vou botar essa unidade longe. Foi lá e pôs longe, nasceu o splitter. Tá certo? Um físico. O físico serve para muita coisa. Então, eu vou dizer que o que a gente faz como agência de inovação é tentar implementar essa cultura, mas a gente identifica. Aqui existe uma coisa muito problemática que está nesse livro aqui, que eu vou sortear, eu trouxe só um exemplar, chama-se Caminhos da Inovação, que é o tal do... A gente sempre ouve as pessoas falar do círculo virtuoso da inovação, mas tem um vicioso. O vicioso é, quem administra inovação só fala com quem administra inovação. No Brasil nós temos 22 entidades de inovação. Fortec, Novatec, Embratec. Quem vai lá? As universidades. Não dá. Não sobra tempo para falar com ninguém mais. Esse é o ciclo vicioso, que a gente sofre muito com ele. Porque como a gente não tem grandes clientes de inovação, então é melhor eu vir falar aqui em Pernambuco. Vou conversar com o coordenador de inovação, como é a sua experiência? Aí ele conta, eu conto a minha. E aí a gente gasta dinheiro, ganha diária e tal, e fica lá na Bahia durante uma semana. Esse eu acho que é um ciclo vicioso. Porque está na hora da gente gerar clientes. E para gerar clientes, precisa de empresas. Como nós não temos tantos clientes, o que nós temos que fazer? Formar muitas empresas. Algumas sobrevivem e dão conta do recado. Então, a agência que nós temos, novamente, é outro privilégio que eu tenho, ganhei um prédio inteiro. É um prédio fantástico agora, com meu próprio auditório, com minha própria estrutura. E se alguém quiser ir lá fazer um evento de inovação, venha. Ou se quiser fazer científico, eu estou deixando já muito evento científico, das sociedades, fazer evento lá no nosso auditório, com salas de reunião, dividir em setores. Tinha 40 funcionários, agora tem 20. Tem 20, mas tem 60 estagiários. Os meus estagiários de advocacia não conseguem terminar o curso. O cara que aprende a julgar patente, olhar patente, buscar patente, escrever relatório de patente, não consigo segurar. Eu trago os caras, estagiário, dali 1 ano e meio, descobri que tem um que não se formou ainda, ganha R$6.000. Moleque veio da farmácia, ele tinha estudado farmácia, foi fazer direito. Porra, coringa. Cara... Então eu trabalho com estagiários. Por quê? Porque as agências dentro da universidade têm que ter uma vertente educacional. Senão não serve para nada também, né? Então eu tenho 44 estagiários. Ganham bem, estão lá, fazem um trabalho sensacionalmente, porque eles têm que provar alguma coisa. Porque eles têm que depois aprender para ir para o mercado. E temos, esse aqui é o nosso auditório, salas de reuniões. E como eu disse, a gente não olha a inovação como um lucro necessariamente para a universidade. Nós sabemos que clientes para a inovação precisam ser formados. E nós temos uma forte motivação para a educação. Eu peguei todas as empresas juniores que tem na USP. Sabe quantos garotos eu tenho? Undergraduates, que formaram empresas juniores? 1.000. 1.000 estudantes desamparados. Porque as empresas juniores, eles têm que praticar de uma forma segura e educativa o que é ser um empresário. Então eles têm que fazer pequenos contratos, aprender a lidar com o problema, sem prejudicar o curso deles, né? Então agora a gente está fazendo uma reunião, eles estão tendo noções de plano de negócio, noções de projetos, noções... Não podem ser prestadores de serviço. Muito bem. Então o que a gente faz? Isso aqui é a filosofia que a gente segue. E é por isso que eu acho que cientistas têm que estar envolvendo e se envolvendo com a inovação. Isso aqui é uma escala que chama número e valor. E o primeiro capítulo desse livro são 40 páginas sobre isso aqui. Aqui eu coloco... A inovação, ela sempre começa com uma ideia. Não tem como não começar, né? Tudo começa com uma ideia, né? Até o casamento. Às vezes a ideia é errada.
Mas é uma ideia, não é? Então tudo tem que ter uma ideia. Aí, na área da inovação, ou na área científica, não basta ter uma ideia. Às vezes você consegue jogar uma má ideia numa revista, é difícil. Em geral tem que ser boa ideia. Mas a ideia é uma ideia. Essa ideia tem que ser provada em princípios. O que nós no laboratório fazemos é isso. A gente toda hora tem uma ideia e prova que ela é uma ideia que realmente está de acordo com o universo, com as leis da física, da natureza. É uma prova de princípios. E toda ideia que eu tenho, não é toda que vinga e que passa por esse crivo. 1/1000 normalmente passa. Todo dia você tem uma ideia, não tem, Cid? Toda ela vinga. Eu levanto, todo dia tenho uma ideia. Vou lá, tenho uma ideia. Hoje eu vou crescer cabelo. Aí lá para as 8:30 da manhã eu já desisti daquela. Todo mundo tem ideia. Algumas são provadas de princípio. Uma ideia que passou por uma prova de princípio, de conceito, tem que virar um protótipo. Protótipo não é um equipamento, pessoal. Protótipo é mostrar que você teve uma ideia, ela está de acordo com um monte de coisa e serve para alguma coisa. Alguém não precisa mais pensar naquilo e pode usar para fazer alguma coisa. Isso é um protótipo. Às vezes o protótipo não é físico, como o da menina, que teve a ideia de gerar um algoritmo para fazer você dormir. Não é? Que combate a ansiedade na hora do sono. Então ela tem que provar, fazer um protótipo. Mesmo que seja um procedimento que serve para muitos. Aqui já caiu para você ver. Fator de 10/4. Desses protótipos, não é tudo que pode virar produto. O Cid teve uma brilhante ideia hoje. Ele descobriu uma forma de gerar um fóton que fica andando ao redor durante anos, o mesmo fóton. Só que o Cid falou para mim que ele conseguiu provar o princípio, ele fez até um protótipo no laboratório, ganhou 10 milhões de reais do CNPq. E ele falou, bom, agora vai virar um produto, custa 10 milhões de reais. Mas para que o povo vai querer um fóton que fica virando durante um ano ao redor? Não vai ser produto, Cid. Vai ser talvez um bom protótipo para provar alguma coisa que você consegue dominar, mas jamais vai ser um produto. Porque o produto tem características, escalabilidade, tudo isso. E além disso, tem um mercado a ser conquistado. Aí eu perguntei para o Cid, quantas pessoas vão querer um fóton rodando na minha cabeça por um ano? Ele falou, ixi, acho que nem eu. Não tem mercado. Então, essa é uma escala de números. E o valor? Bom, uma ideia não vale bosta nenhuma, gente. Todo dia eu recebo alguém, tive essa ideia, quero patentear na China, França. E primeiro se fazia isso. Eu falo, calma, boa ideia, prova. Porque se você não chegar aqui, nem vem conversar comigo, porque uma patente no exterior hoje custa 25 mil dólares. E quem paga a universidade? Para sair lá no boletim. USP, tantas patentes internacional. Aliás, hoje, eu estou querendo treinar a pessoa. Aliás, o Coringa, quem que é o Coringa da inovação? É o cara que olha daqui e vem aqui. O Forbes lá. Aliás, ele falou disso numa palestra, né? Eu sou um visionário, só isso. Eu consigo pegar uma ideia e enxergar como ela vai ter que ser formada para chegar no mercado. Esse é o cara que a gente precisa. Mas, aonde que se tem muita ideia? Na universidade. De primeiro, as instituições, eu nunca me esqueço que eu cheguei do meu doutorado, eu fui numa reunião, na época não era Lindóia, como que chamava lá antes? Cambuquira. E o pessoal falou, bom, a Bell Labs, naquela época a Bell estava virando AT&T. Tinha mais físico na Bell Labs do que no Brasil todo. Você lembra desse negócio? Tinha mais doutor na Bell em física do que no Brasil inteiro. Então, de primeiro, as empresas estavam um pouco olhavam, mas com... Elas montavam esse esquema, elas. Aliás, eu lembro um dia que veio um prêmio Nobel dar uma palestra no Rio, eu fui num franco brasileiro, era um cara que enfiava insulina a cada meia hora nele mesmo. E... não é Gelman, um outro de teoria. Você devia estar na PUC naquela época. E eu ficava pensando,
Por que esse cara está numa empresa de comunicações? Cara, teoria de campos. Porque o cara sabia que ele tinha que gerar um número de pessoas aqui. Pessoal, vocês estão cansadíssimos já? Hã? Um pouco? Posso continuar? O pessoal sabia que precisava ter um monte de gente gerando ideia, porque uma que vingasse justificava tudo. Mas hoje está difícil. As empresas não conseguem mais ter isso. Nem as farmacêuticas, que são as mais rentáveis. Eles mantêm grupo de pessoas. Aliás, a farmacêutica mantém hoje grupo de pesquisadores lendo as publicações. Só lendo. Não é verdade? Descobrem onde estão as coisas. Eles querem pegar tudo isso que nós temos para ver qual delas estão chegando por aqui, porque a empresa gosta de ir daqui para cá. Mas alguém tem que trabalhar essa parte. Mesmo que você não queira produzir produto, mercado, mas você está tendo ideias. Você está fazendo prova de princípio. É isso que a gente tem que começar a aproveitar. Certo? Porque aquilo que chega lá tem um valor para a sociedade muito maior do que só o valor científico. O valor científico para aqui. Muitas vezes é aquela ideia muito boa, provou uma coisa muito interessante, mas parou. Não é verdade? Então é isso aí, ó. Uma ideia é só uma ideia. Então, às vezes você tem uma ideia, nem sempre a gente vai querer fazer dela, mas tudo começa com uma. E a ideia é pegar essa uma que vai chegar aqui. Em termos de inovação, isso é o sucesso. É o que chega no mercado. Mas nós não temos que estar arrependidos se a nossa ideia não chegou no mercado. A do colega chegou. Aí, a ideia do colega que chegou, paga todo o sistema. Porque quando você vai para o mercado, 4,5 bilhão é zica. Quando uma coisa vai para o mercado, nós estamos falando em trilhão às vezes. Na área farmacêutica é assim. Os caras olham em tempo um volume de dinheiro enorme. Então a gente organiza a nossa agência lá, fazendo ações que permitam implementar toda essa filosofia. Para a comunidade universitária, como eu acho que a comunidade ainda não tem a cultura da inovação, não que eu tenha, mas já que eu fui encarregado, eu tenho que tentar gerar. Então, nós trabalhamos com muitas ações para a comunidade, muita relação com a empresa, principalmente agora. Os projetos com a empresa vai segurar muito a Universidade de São Paulo, porque é 1 bilhão. Tá certo? 1 bilhão é 1 bilhão. Mesmo sendo um pouco da Petrobras, um pouco do outro, mas 1 bilhão é 1 bilhão. Segura o sistema mais ou menos, né? Nós estamos tentando fazer uma infraestrutura para valorizar isso. Trabalho com o Estado, outra decepção. A Boeing veio para o Estado de São Paulo, chegou lá, fez uma reunião com a Secretaria do Estado e perguntou, onde estão os microscópios eletrônicos aqui no Estado? Aí o funcionário falou assim, deve ter um lá na Unicamp, um na USP. O cara falou, Aí o cara veio falar com a gente. Eu falei, nós temos um por laboratório. O Estado de São Paulo, eu acho que é a maior população de microscópio eletrônico do planeta, porque a FAPESP deu um para cada pesquisador. Aí o cara fala, tem um. A Boeing assustou, né? Então a gente tem trabalhado sempre preparar um funcionário para sentar junto com as negociações do governo, porque eles são completamente ignorantes da realidade científica. E as empresas internacionais estão vindo com seus centros para poder ampliar a sua capacidade, porque eles não têm mais aqueles 3.700 físicos lá na AT&T. Eles precisam vir e usar a estrutura. Então existe aqui um número de coisa muito grande que a gente faz. Isso aqui é tudo ações que eu tenho e que comanda para a comunidade acadêmica. Eu não vou falar de todas elas, só dessa aqui. A Oficina da Inovação. É uma sala que tem 40 mesinhas, agora eu vou tentar ampliar para 60, onde qualquer aluno de graduação, de qualquer área, pode aplicar para desenvolver uma ideia. Chama-se Oficina da Inovação, vale créditos optativos em qualquer unidade da USP, e ele tem que, na prática, desenvolver. Nós fizemos uma primeira turma, foi excepcional. Aí agora nós demos um challenge, né? Então, o ano que vem, o challenge vai ser infecção. Aí vai ter muito mais alunos da saúde, tudo isso, porque é um problema. E fizemos um acordo com a Universidade do Texas, eles estão fazendo a mesma oficina lá,
Aí nós vamos juntar e vamos tentar ver as soluções que podem ser aplicadas em outros países, como África e tal, porque são grandes mercados, ou mesmo América Latina. E aí tem transferência de tecnologia, todo o apoio. Hoje, se um pesquisador quiser escrever uma patente na USP, é trivial. Aliás, vocês são alunos de pós-graduação, quantos de vocês já fizeram uma busca de patente para o seu trabalho de pesquisa? Um. E você aprendeu um monte, não aprendeu? O que tem nas patentes é incrível. E agora o Google, nos últimos anos, criou o Google Patent. Rapaz, aquilo... Aliás, tem tantas ideias. Às vezes chega alguém com uma ideia e fala, pera um minutinho. Google Patent, palavra-chave. O chinês já fez aqui, ó. Dá uma olhada nessa patente aqui, vai. Porque é incrível. E na patente tem que ter detalhes técnicos. E muitas ideias que a gente está trabalhando para produzir paper, e produz, publica, porque o editor também não sabe, o referido também não sabe, já está na patente. Tentam fazer uma pesquisa de patente. Então, eu estou criando um manual de busca de patentes para os estudantes de pós-graduação fazerem uma busca. Além da pesquisa bibliográfica nos artigos, dê uma olhada nas patentes. Na área farmacêutica é fatal. O cara vem lá, não, porque eu tenho um princípio, vamos lá, pum, já tem. É incrível. E o cientista sério, quando alguém já dominou, ele cria coragem, bate no peito e fala, vou nessa direção agora, que é outra. Vou resolver um problema diferente. Senão a gente fica fazendo só segunda, não é nem a Série B do Campeonato Brasileiro, é a Série D. Tem um programa do docente empreendedor, isso não vingou ainda. Eu não consegui fazer com que um professor apoie uma empresa e seja parte da empresa por um período, que é o período que eu chamo de amamentação. Porque às vezes os alunos estão lá, querem formar uma empresa e quer que você venha junto. Você não pode. Porque se você for junto, mesmo sendo sócio, você não pode disponibilizar o seu laboratório. E os caras estão começando baseado no que aprenderam no laboratório do cara. Ainda não conseguiu. No exterior pode. Você pode por um período, regras bem claras, não é isso? E vamos ver. Mas até o momento é uma das minhas decepções. Criar o papel do mentor, do cara que sabe um pouco mais e ajuda a molecada a atingir um nível onde eles vão percorrer sozinho o caminho. Porque ainda há essa dúvida de, e aí, quanto que ele vai ganhar? Quem que vai controlar? Hoje em dia, gente, se você comprar um papel higiênico e for honesto e dar o seu SIC no supermercado para tirar a notinha, tu não sabe se você comprou papel higiênico. Basta seguir a regra. A maioria fala, não quero notinha, não quero controle minha vida. Então, se usar os mecanismos de controle, ninguém vai sacanear ninguém. Não é? O duro que é difícil admitir que tem pessoas que são capazes de fazer boa ciência e, além disso, e não ao invés disso, contribuir com a economia do país. Parece que, na mente de algumas pessoas, isso não casa. E deveria casar. O Steven Chu, que é prêmio Nobel, abriu uma empresa nas Optical Tweezers. Foi a primeira empresa de Optical Tweezers. Aí depois ele vendeu, se desfez, está fazendo outras coisas. Mas ninguém foi lá falar, Steven Chu. Ele ia falar, ganhou o Nobel, e daí? Ele precisa ganhar o Nobel, aí os caras vão acreditar. Apoio jurídico nesse país é fundamental, né? Aliás, promotor e procurador é o quarto poder. Então eu tenho muitos advogados ao redor. Tudo, assassina aqui advogado. Porque esses caras vêm em cima da gente como se fosse ladrão. Então, a gente tem vários cursos semipresenciais, inclusive com a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E tudo online, muitas ações, eu não vou passar por tudo isso. Agora, a Universidade de São Paulo hoje cuida de 4 parques tecnológicos. E como que a gente cuida? Nós somos a governança. Existe uma diferença entre governança e gerenciamento. Nós somos a governança, damos as regras gerais. Né? Estamos hoje a governança de Ribeirão Preto, que já está com várias empresas. O primeiro parque tecnológico que eles chamam do Estado de São Paulo, mas é da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo não tem um parque tecnológico. Se você fosse pensar um pouquinho, porque parque tecnológico é lugar que agrega mais cabeças, empresas de... Você colocaria onde? Nos grandes centros, você tem que desafogar aquilo, né? Não, a cidade de São Paulo não tinha nenhum. Agora tem um, do lado da USP, difícil de lidar,
mas nós estabelecemos uma governança para esse povo. Incubadora, nós temos 240 empresas incubadas na Universidade de São Paulo. Estamos começando a criar regras e aceleração para que elas se desempenhem muito melhor. Aqui estão elas, né? E aí algumas fotos, nós temos uma van, que é uma van legal, e você pede uma exposição, eu levo lá. Então o diretor da Química vai fazer um evento. Pô, leva a exposição de inovação da USP. Aí vai a van, vai lá uns estagiários, explica para as pessoas. Eu criei as cartilhas sobre propriedade intelectual, convênios, tudo isso, tem uma coleção intensa que as pessoas podem usar. E eu vou pular muita coisa, em números, o que nós estamos hoje? Em torno de 110 patentes por ano. Contratos com empresas, isso melhorou agora, nós estamos em torno de 140 contratos com empresas, esse número aqui é 2014. E aí vai. Eu estava ganhando de licenciamento, o ano de 2014, 2 milhões por ano, conseguimos triplicar, estou licenciando 6 milhões hoje, está entrando 6 milhões de reais, que eu ainda não convenci eles deixarem eu aplicar de volta. A universidade pega e acabou. Mas eu já disse para eles, isso aqui nunca vai virar 10%. Pena que o Rios não está aqui, né? Porque o Rios adora dizer 10%, que é o do garçom. Não vai. 10%? Sabe quando que nós vamos vender 500 milhões de reais com patentes? Nunca. Nos próximos 10 anos não tem cliente para isso. Bom, e aqui algumas fotos de atividades da agência. Eu organizo muitos eventos, trago todo mundo para se... Eu estou tentando mudar o Estatuto do Estado de Funcionalismo Público, porque a universidade é regida pelo tal do Estatuto do Funcionalismo Público, feito em 1968, que não tem nenhuma vez a palavra tecnologia e ciência. E rege o cientista. E aí tem uma deputada lá que é cadeirante, que é a Célia Leão, que falou, não, fomos 2 vezes em plenário falar, mas difícil, mas nós temos que mudar. Bom, essas são as atividades, eu fiquei muito feliz. Aqui sou eu, mas eu me confundo muito com os colegas da África. Nós estamos ajudando a África do Sul a implantar o sistema de inovação parecido. E agora estamos no governo de Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí. Tá certo? Que é um sistema que olha diferente, o sistema de inovação e tal. Bom, essas são fotos. Essa aqui é as nossas exibições, né? Que você pode solicitar para vir aí para qualquer evento. Aqui está a van móvel que leva. E eu queria dar alguns exemplos bem rápidos de inovação com ótica, né? Na área da educação e saúde. Como que a gente faz? Normalmente a gente propõe às empresas, porque às vezes a empresa chega e não sabe, eu queria inovar. Mas inovar no quê? Não, eu preciso inovar. Eu não sei, vai lá falar com o Cid. Aí eu comecei a fazer alguns programas. A indústria têxtil brasileira é uma indústria extremamente poderosa. Ela já foi a que mais empregou brasileiros. É verdade, no estado de São Paulo, quem mais empregava mulheres até 15 anos atrás era a indústria têxtil. Todo mundo lá no estado tem alguém que trabalhou na fábrica de tecido, etc. Aí nós fizemos, tecendo a inovação. Trouxemos todos os produtores de algodão, porque tem um problema, né? O quilo de toalha no Brasil, que vem da China, é igual ao quilo de algodão que eu vendo para a China. Existe um milagre que ocorre nesse caminho, que ninguém sabe bem como é. Mas uma das coisas a gente sabe, as indústrias têxteis brasileiras não têm inovação. Eles não sabem nem quantificar brancura. Se eu chegar aqui para o Cid e falar, Cid, você consegue quantificar o branco? Ele fala, claro. Basta eu pegar 3 cores RGB, jogar numa superfície branca, coletar o quanto espalha, eu quantifico a brancura. Existem aparelhos comerciais. Os caras botam o seu João olhando a brancura. Claro que uma hora é branco, uma hora é marrom. Se o seu João não dormiu bem ontem, ferrou. Não é? Então a gente conseguiu inovar bastante. Eu espero que Minas Gerais entrou no programa. Isso é a gente tentando colaborar com as indústrias. E essa é a forma que a gente... Mas eu sou fã para spin-off. Toda vez que tem alguém querendo formar uma empresa, eu vou lá e colaboro. Porque eu acho que... Entende? São Carlos, até outro dia, empregava 140 doutores em física. Isso para nós era um orgulho. Embora para alguns, não sei, mas para nós era.
Porque já tinha estudante dizendo, eu quero me preparar bem aqui para ir para a empresa. Tinha ou não tinha? Você foi estudante nosso. Então, nós formamos 44 empresas de ótica em São Carlos. Empregam mais de 1.000 pessoas hoje. E assim, não é que nós somos dono dela, claro que nós não somos. Mas o laboratório tem que estar aberto para essa dinâmica. Não é? E eu acho que não atrapalhou em nada as publicações. Pelo contrário, só aumentou. Não foi? Estava vendo as publicações do nosso grupo. Está aumentando muito. Daqui a pouco vai ser suspeito. E temos tentado trazer dinheiro de todo lugar, induzir. Mas eu quero falar de uma das inovações que o Moisés, ele vai estar aqui, vocês podem perguntar se é mentira. É o projeto que ele queria fazer, que é ensinar ciência nas escolas. Está o Moisés, está eu, o Cole, que é um matemático excepcional, a Maiana, a Beatriz, o Toma e a Eliana. E falta o Brito. O Brito está aqui, ó, ele estava numa reunião do conselho da FAPESP. Então ele é parte, você vai ver, ele está atrás. E nós começamos a montar os kits. Montamos já 12 kits, 6.000 da primeira coleção foi enviado para as escolas. E quem produz isso, né? Porque isso aqui você não produz no meu laboratório, produz? No seu? Aqui não, isso envolve injeção de plástico. Fizemos um consórcio de 22 empresas. Eu não me lembro se tem alguma empresa do Nordeste. Tem sim. Quem faz a injeção de plástico, quem faz isso? 22 empresas. Né? O MEC assinou o contrato, mas até hoje não levou para as escolas. Pessoal, um kit desse, esse microscópio aqui é fantástico, pô. Você faz extração de DNA. Não tem uma criança que te deu isso aqui na mão que quis largar. Aliás, nós escrevemos um artigo que chama Chega de espectador, queremos experimentador. Porque as crianças brasileiras, eu faço todo ano lá em São Carlos uma exposição no shopping. Quem é daqui já participou. Os alunos são obrigados, né? É uma atividade obrigativa. A gente tem 5.000 pessoas visitando. E às vezes eu pergunto, tá lá aquele monte de garotada, você quer ser cientista? Você gosta de ciência? Puxa, bacana, hein, professor? Quer estudar ciência? Não. Quer ser cientista? Não. Mas não é tão bacana? Mas... Entende? É aquele espectador, entendeu? Quem nunca sentou a bunda num cilindro de bicicleta, nunca vai gostar do ciclismo. Não vai, pô. Não é? Isso é neurose. Não é verdade? Só o futebol que a gente gostava sem saber jogar. Agora, nem isso vai dar. Paramos de experimentar com o futebol. Quando eu era moleque, não tinha um quarteirão que não tinha um buraquinho que era um campinho. Acabou. Resultado, se ferramos. Hã? 7-1. 7-1. É o resultado de não ter praticado. Então, a gente quer que as crianças pratiquem. Pô, esse aqui, o mais caro dele, se não me engano, é R$150. R$150, eu vi em grandes lojas, na Ann Arbor Scientific. Pô, kits dessa natureza vão custar €200, pô. 100, $200. Tá certo? E então nós estamos lutando para que isso chegue. Vocês conversem com o Moisés, que ele vai dizer quantas reuniões foi feita, inclusive com ministros. E estamos aguardando. E eu acho que é uma iniciativa de inovação, porque o próprio governo seria um grande consumidor e seria um consumo, as empresas agradeceriam, não é? Porque você tem mercado. E as escolas privadas, isso não... Agora que desistimos, foi colocado na mão de uma empresa que chama Educar e CIA, que é a empresa que tem 3 funcionários, que coleta as partes, põe junto do estojo e manda. Aí eu falei, anuncia para todo mundo. Resultado, o governo do Equador está interessado. Governo da Tunísia está interessado. Vamos começar a vender para a Tunísia, para o Equador. Sociedade de Física da Tunísia. 300 membros vão colocar nas escolas públicas da Tunísia. Então, é uma inovação. E é fantástico. Eu deixei um de ótica aí. Realmente, porque para o Moisés gostar, o Moisés era o crivo, ele e os netos dele, né? E vocês vão conversar com ele. Primeira vez que nós estamos ensinando matemática. Testamos isso aqui em alunos do ensino fundamental, é isso? Que vai até a 8ª série? Os caras não sabem o que é probabilidade. Testamos isso aqui, é fantástico.
cara, ele aprende a intuição da análise combinatória, coisa que eu não aprendi dessa forma. Eu tenho que fazer as contas, fatorial e tal. A criança olha assim, não, tem que dar mais ou menos assim, tem que ser assim. Incrível. E o de química, o de física. E aí tem outras inovações que estão vinculadas, a parte do bisturi ultrassônico. É uma história muito bacana, que agora vai virar um produto para 4 empresas. Tá certo? O raio-x digital, não sei se vocês sabem o que é raio-x digital. O Cid deve saber. Não é um CCD, isso é digitalização, né? Você tem um filme de fósforo. O raio-x digital é um filme com elementos de terra rara, que quando você bate o raio-x, produz um estado metastável, e quando você vê incide o laser, ele dá aquele excitaçãozinha que precisava, e o negócio decai e emite um fóton azul. Então você produz o raio-x, pega aquela placa e lê com um scanner a laser, que é esse aparelho que a gente fez. Só que, bom, você já imagina, né? Você precisa de 1/10 da dose de raio-x. Significa que vão entrar para a radiologia crianças e gestantes. Hoje em dia a gente não consegue fazer um raio-x num bebê para saber se ele tem pneumonia. Um neonatal, porque é arriscado. Com essa tecnologia você pode. Uma placa dessa faz 10.000 raio-x. Bom, aí a Siemens vai ratear, porque eles fabricam placa para você jogar fora. O problema não é nosso. Nós somos que inventor disso? Eu gostaria que fosse. São os alemães, mas nós fizemos o brasileiro com patente e vai ser lançado em janeiro pela Gnatsus, com apoio do BNDES, que aliás, né, se o BNDES tivesse voltado a financiar a ciência, ia ser eu nunca vi uma coisa tão profissional. O senhor ganhou 5 milhões? Está aqui os seus 5 milhões. Essa é a sua conta. Não importa se o banco pega fogo. Seus 5 milhões está aqui. Você vai tirando, eles vêm periodicamente, fazem uma análise. Muito bem, olha, o senhor não pode gastar dessa forma, vamos corrigir. Eu fiquei impressionado de trabalhar com o BNDES, tanto é que eu fiz outro e vou fazer mais um agora. Porque, em tecnologia... Bom, essa área de microscopia, a área de onicomicose, todo mundo sabe o que é onicomicose? Fungo de unha. É o bicheiro de unha. Eu não sabia o que era, até começar a trabalhar. Aí descobri que mais de 40% dos homens acima de 30 anos no Brasil tem bicho de unha. Se eu mandar vocês tirar o sapato aqui, eu vou descobrir coisa. E o que a pessoa faz? Não tem, toma fungicida. O número de cirrose hepática no Brasil aumentou. As mulheres estão tendo mais cirrose hepática. A hora que você vê, você fala, pô, elas estão bebendo mais, agora tudo vai ser mais fácil. Negativo. Elas estão tomando mais fungicida, as meninas sabem disso. As meninas estão tomando fungicida para fungo de pele, para fungo de unha, para corrimento, para cândida, para o diabo. Resultado, com 50 anos, com muita sorte, vai ter uma boa cirrose. Porque os hepatócitos não aguentam fungicida. E o médico, pô, ele não sabe se você tomou a semana passada. Você voltou com fungicida, toma aqui, ó, durante 15 dias. E a coisa vai pegar. Essas técnicas ópticas, você vai localmente, combate infecção local. Você introduz uma substância, ela penetra na unha, com algumas aplicações. Isso é unheiro, né? Isso é unha sadia. Deixa eu pegar um pior, né? Então, é uma necessidade. Até um problema, eu acho que social. Fungo de unha, a mulher não quer ter. Aliás, eu vi uma mulher outro dia que ela lixava, botava araldite, verdade, e pintava com esmalte. Mas o fungo está lá. Tá certo? Você vai morrer de fungo de unha? Não. Vai ficar feia aquela unha. Fungo de unha é um fungo idiota, fica lá na unha. Não é? Mas você quer ter uma unha feia, cheia de bicho, bem? Não. E cada vez menos, né? E tem mulher que está tendo na mão por causa da manicure, não é isso? Tem mulher que já tem fungo de unha na mão. Então essas técnicas vieram a ajudar muito. Tanto é que a empresa que está fazendo isso está deitando e rolando. Essa aqui é a visão de infravermelho que a gente fez, que já é produto para screening de câncer de boca. Você conhece, né, o aparelho, o Mardoqueu fez tese, identificação de placas bacterianas com fluorescência óptica.
HPV, identificação de HPV de mulher. Você sabe que nós temos aí as nossas mulheres sexualmente ativas. Eu também fiquei assustado que 25% ou 28% estão contaminadas com HPV. HPV é um papilomavírus, que é que nem herpes, às vezes não se manifesta. Mas quando se manifesta, cria certas lesões. Isso aqui é a parte vaginal da mulher. O problema todo na mulher é que isso aí vai progredir para câncer de colo de útero. Com fluorescência óptica você consegue identificar, porque se o médico vai fazer uma crioterapia ou uma laser terapia para ablacionar as lesões virais, ele pode esquecer de alguns pontos. E aí está o perigo. Aí a mulher passa para o marido ou para o companheiro passa de volta para ela e aquilo acaba nunca. Não é? A parte de biópsia óptica eu vou pular, mas é um trabalho antigo que a gente tem, que agora estamos começando a ter uma grande assertiva. E o câncer de pele é um problema que eu já venho há 14 anos, eu acho. O problema de câncer de pele no Brasil é um problema seríssimo. Nós temos apenas mais de 300 mil novos casos de câncer de pele. É um problema logístico, que as pessoas têm que se deslocar muito. Criamos um programa que o BNDES financiou, a FINEP financiou, e criou-se novas empresas para fazer os fotofármacos. Isso é terapia fotodinâmica. Você coloca uma pomada ou um medicamento, ele adere nas células cancerosas, quando você ilumina, produz uma fotorreação oxidativa que mata imediatamente as células tumorais. E foi feito o programa, lá o meu time de São Carlos trabalha muito nisso. Já estou acabando, gente. E o projeto é muito tranquilo. Faz a biópsia óptica por fluorescência, identifica a lesão, faz o tratamento. Esse é o equipamento. Essa é a empresa que nasceu em Ribeirão, com gente da farmácia. Já está empregando, acho que 9 pessoas. E agora vai exportar para o México, para a Europa, fotofármacos. Fármacos que são ativados por luz. E esse é o equipamento, feito pela MM, que combina duas plataformas, fotodiagnóstico com tratamento, e aqui são casos que foram tratados. Nós já temos só 6 mil casos tratados de câncer de pele dentro do programa. Isso aqui é a identificação por fluorescência óptica induzida de tumores de pele. Até criança pode ver, né? E os tratamentos são muito bons. Criamos 100 centros. Eu joguei bem rapidamente, queria ver se Recife. Nós temos aqui uma base em Recife, com clínicas fazendo o tratamento gratuitamente. São 100 clínicas espalhadas pelo Brasil e mais, se não me engano, 90 que não fazem parte do programa, porque nós damos equipamento, medicamento, damos tudo. Agora o Exército está fazendo tratamento de câncer de pele. O resultado é muito bom. Tanto é que o INCA anunciou aí, saiu até no Jornal Nacional, que essa deve ser uma técnica adotada pelo Sistema Único de Saúde. Não é? Aí foi desenvolvido o medicamento, também serve para psoríase, etc. Aqui a parte de HPV, que também tem o tratamento, que foi feito. E agora, junto com os americanos, nós introduzimos o tratamento de câncer de colo de útero. E é incrível que nós tratamos 60 mulheres. O câncer de colo de útero ele tem um estadiamento, vai de grau 1, 2, 3 e 4. Grau 1 e 2 a gente consegue eliminar 100%. Bota uma pomada, a mulher espera durante um tempo, faz uma espécie de um exame ginecológico, ilumina durante 20 minutos e a gente tem conseguido livrar 100% das mulheres do grupo tratado. Agora nós estamos no chamado estadiamento 3, NIC3, que é a parte mais invasiva e eu espero que dê certo, porque é um programa muito importante, porque é o segundo câncer que mais mata a mulher no Brasil e é o primeiro que mais mata no México. Então o equipamento foi feito, já está aprovado pela Anvisa, e aí tem muitos outros. Eu vou parar por aqui, mas o controle microbiológico é algo também importante. Nós temos desenvolvido várias tecnologias que conseguem eliminar. Isso é tudo que tem sido tratado com terapia fotodinâmica para você matar micro-organismo. Coloca, o micro-organismo absorve uma substância, você ilumina e mata. O Anderson mencionou periodontite, que o Brasil foi muito importante, foi o lançador disso, nós lançamos isso. Hoje tem empresa americana, tem empresa no Brasil, mas a literatura mais pesada é brasileira. E a onicomicose também é a nossa contribuição. Aqui tem aqui a parte do condiloma. Condiloma é nossa contribuição. E
muitos equipamentos estão sendo feitos, eu vou passar rápido por isso, né? E ultimamente nós estamos trabalhando naquele, saiu até no Jornal Nacional, né? Que você joga um pozinho no lago, as larvas da dengue ou da malária absorvem, e quando vem a primeira insolação do dia, elas morrem por oxidação. E tem grupos no Egito fazendo, tem grupos na Europa, os italianos estão fortes fazendo. Já nasceu uma empresa que está provando para o governo da África que consegue diminuir a quantidade de malária espalhando. Mas nós temos uma patente de uma substância fotossensível que vem da curcumina, que o sol, ele oxida a larva e oxida a substância. Ela quebra em fragmentos totalmente inofensivos ao meio ambiente. E eu acho que isso vai ser uma grande contribuição. E aí eu vou parar por aqui, porque tem tantas outras coisas, né? Então você vê, eu acho que nós estamos num momento que a ótica básica, ela pode sim... O Cid sabe disso. Durante décadas a gente estudou como que estados metastáveis eram produzidos em moléculas, como que havia transferência de energia. Hoje ela cura câncer. Não é? Então acho que as oportunidades de ótica são assim infinitas. Aquilo que foi dito, que as empresas de ótica, não sei se foi dito aqui ou se nós conversamos no almoço, são as, segundo as revistas aí, são as que mais estão lucrando e que são mais promissoras no mundo exterior, é verdadeira, né? Mas por trás de tudo isso tem que ter a ciência básica. E eu acho que agora nós estamos adquirindo maturidade de combinar essas coisas. Eu vou parar, muito obrigado. E se alguém tiver alguma pergunta, né, eu passei longamente do meu tempo, mas eu dei um bombom para vocês. Certo? E o livro aqui, eu tenho que sortear, porque senão ele não vai deixar sortear nada. Então, vamos sortear o meu livro de inovação. Pô, o cara tem um programa gerador de números. Então gera um número. Olha, a camiseta tem que ser para uma menina. Alguém tem alguma pergunta enquanto faz um sorteio? Merê. Pesquisa, ciência, ela é internacionalizada. Inovação, não é. Eu queria saber a sua opinião de como deixar a inovação do Brasil, qual é o estágio que a gente precisa transformar a inovação no Brasil para internacionalizar a nossa inovação. Olha, eu acho que para internacionalizar a inovação, nós temos que fazer coisa atraente para o mundo. Não é? Algumas coisas que a gente faz são atraentes para o mundo. A gente lançou agora a identidade anatômica. O raio-x digital permite o dentista comum tirar 5 radiografias e fazer a sua arcada. Com 22 parâmetros da sua arcada, ângulo, tamanho do dente, etc., eu identifico um indivíduo em 1 bilhão. Se você morrer hoje, esconderem a sua ossada e alguém descobrir daqui 20 anos, eu vou poder dizer, era você. Se você tiver a rádio. Isso eu acho que o mundo vai começar a... Mas, sinceramente, as necessidades do Brasil para a tecnologia são tão grandes, que só o mercado nosso já seria um puta mercado para a inovação. Se a gente olhar um pouquinho ao redor, América Latina, agricultura, se eu tivesse que começar hoje, eu ia inovar com as técnicas óticas. Aliás, estamos fazendo, né, na agricultura, mas eu acho que internacionalizar... Inovação tem que resolver algum problema. Ou tem que criar algum bem-estar. Você não precisa de 2 iPhones, mas você tem. É bem-estar. Não é isso? Você precisa de tudo que o seu fone dá? Não. Mas é uma puta inovação. Agora, existe um monte de necessidade que a gente tem que suprir. Água, toda a parte de monitoramento da agricultura, tudo isso são inovações que a ótica, em específico, tem que resolver. Não é isso? Reabilitação. Pessoal, em 2020, nós vamos ter 25 milhões de pessoas acima de 78 anos. 25 milhões. Essas pessoas vão precisar de fisioterapia e alguém vai ter que avaliar a fisioterapia. Hoje em dia o médico fica lá medindo, não sabe se está dando resultado. Hoje nós temos uma robótica com a ótica que é capaz de ajudar. O cara vai para casa fazer reabilitação. Para que fazer no médico? Então, é isso aí. Pois não. Quando você acha que empreendedor se ensina, e qual é Eu acho.
Eu acho que nós temos que tirar a covardia dos estudantes. E para isso nós temos que tirar a nossa própria primeiro. Né? Porque quando eu vou dar aula e transmito para os estudantes, porque empreender é se jogar em algumas coisas, né? Eu tenho uma palavra para isso, eu não estou conseguindo. Não é audacioso, é ousado, mas assim no bom sentido, né? E a gente tem que transmitir isso para os estudantes. E você tem que educá-los. Entende? É o que eu estou te falando, pô. Nas grandes instituições, eles motivam os estudantes a se reunirem para pensar. Pô, vai lá e pensa, o que seu mestrado, o que seu doutorado pode resultar? Esse é um exercício que a gente tem que ensiná-los a fazer. Mas a outra pergunta é a seguinte, se a maioria dos cientistas brasileiros são extremamente conservadores e acham que uma coisa não se mistura com a outra, como é que você acha que isso vai ser? Eu acho que a gente não tem que brigar. A gente tem que ir fazendo paulatinamente, pegar os bons exemplos, porque tem um monte de gente safada, esse que é o problema. Você sabe disso, tem em todos os lugares, né? Aliás, quem quer suprimir a gente é mais safado ainda. Então, acho que tem que educar. Agora, eu sempre digo, o Henry Ford, ele deu uma palestra uma vez, e os caras perguntaram, por que você fez o carro, não sei o quê, como que você fez? Ele falou, olha, não foi consultando as massas e nem o governo. Porque se eu tivesse consultado as massas e o governo, o que eles queriam? Eles iam dizer, um cavalo mais veloz. E eu fiz o carro. Entendeu? Então, assim, não pode ser essas assembleias que nós temos, o governo determinando tudo. Não, agora todo o dinheiro vai para a agricultura. Agora todo o dinheiro vai para a nanotecnologia. Você tem que esparramar e deixar a competência das pessoas se desenvolver, pô. Não é isso? Que lugar do mundo o governo determinou? Foram sempre as pessoas, não foram? Mas eu acho que a gente tem que ensinar assim, Márcio. A gente tem que realmente, quando aparecer alguém disposto, a gente tem que encorajar. Tem que falar, não, pô, vamos adiante. E a universidade, ela tem que abrigar determinadas iniciativas, eu acho. Incubadora é interessante. Empresas juniores é interessante. Porque é um momento que você pode arriscar. Você vai arriscar quando? Quando você não tiver com a minha idade, que é a idade do Cid? Não dá mais. Você tem que arriscar agora. Não deu certo, eu volto. Pô. Acontece no mundo inteiro. Não é? Eu descobri que eu não sou um bom empresário, eu sou um bom cientista. Aí volte e vai ser cientista. Mas é incrível que quando as pessoas se liberam, o quanto elas conseguem contribuir. E essa cultura nós temos que ensinar. Eu acho que eu estou entendendo você. O quanto isso está conectado com a personalidade da pessoa. Claro que sempre tem um pouco, né? Tem pessoas que não vão fazer isso nunca. É a personalidade dela. Mas não tem problema. Não é? Nós não temos que todo mundo fazer tudo. Nós temos que sempre ter um espectro. É aquilo que eu te falei. Nós vamos estar bem quando nessa classe aqui, 5% tiver convencido que tem que ser gerador de emprego. Com a ciência que ele aprendeu. Ele tem que descobrir. O que eu vou fazer? Pô, aquela fibra dá para eu fazer isso, dá para fazer aquilo. Bom, aí o cara vai. Não sei se eu respondi, Márcio. Eu sou um fanático, sempre fui. Porque eu vivia num ambiente que era assim, pô, entende? Da minha turma de doutorado, 4 ganharam o prêmio Nobel. E o resto foram para a empresa. Sobrou ninguém no meio termo. Eric Cornell, o Wolfgang Ketterle, não é isso? O Carl Wyman, o Bill Phillips, mas o Bill Phillips era uma geração anterior à minha. E o próprio David Weiland começou no MIT, né? Com o Ramsey, no Harvard, MIT. Então você vê. E os outros? Aliás, teve o cara mais brilhante da minha turma, ele é hoje da indústria de NMR. Ele é um cara que faz uns algoritmos fantásticos lá. Que a coisa é... Você já viu uma imagem de NMR ou de ultrassom sem ser processada? Aquilo é uma nuvem, não tem nada. Aí os caras vão lá e bum! Sai aquele lá, o bebê, pintinho do bebê. A orelhinha do bebê de 6 semanas. Incrível. Eles tiram tudo do ruído. Aprenderam isso aonde? Quem que aprendia a processar bem sinal? Eram os físicos, quem trabalhava com metrologia, com espectroscopia. Aliás, essa turma é que fez essa tecnologia, né?
Tem uma menina ali, pera um pouquinho, Chantal. Dá para ligar a luz ali, ó? Olha, eu acho que é o seguinte, sinceramente, nós não devemos esperar o governo. Nós devemos ter nossas iniciativas que, mesmo que singelas, fazem uma grande diferença. Eu, quando cheguei em São Carlos, eu não conseguia alugar uma casa. As pessoas não acreditavam em cientista. Quem viveu em São Carlos e vive em São Carlos sabe o respeito que a ciência tem lá. Tá? É o único lugar que eu pego um telefone. Ah, o senhor é professor universitário? Pois não, nós vamos atender o seu aluno, o professor traz os documentos. É verdade. Então, a gente tem que conquistar isso, entendeu? E isso tem acontecido. Eu vejo todas as instituições com iniciativas. Na área da educação, não é suficiente a gente ir lá e levar na escola uns experimentos, mas já faz diferença, pô. Se cada conjunto de alunos de pós-graduação for numa escola, a cada 2 meses, fazer uma demonstração de ciência, vai ser muito diferente do que é hoje, ou não? Não é o ideal. Porque o ideal é eu quero pegar o garoto, pegar essa malinha aí e ir embora para casa. Como a gente fez. Foi embora para casa, o pai voltou a fazer um experimento com ele. É verdade. De primeiro o pai vinha na escola para ver o que a escola podia ajudar na casa dele. Agora ele está voltando para a escola. Ele falou, pô, meu filho está mudando a cabeça. Não é? Aí eu conheço uma pessoa lá em São Paulo que foi para a favela fazer leitura pública. Leitura. Pegar um livro, vou ler com as crianças. No começo as crianças não queriam saber de nada, elas queriam um tablet. Aí depois ela pegou aquele conjuntinho lá que faz aquelas mágicas nos hospitais, aqueles caras que se vestem de palhaço, ela ia lendo e os caras representando. Sabe quantas crianças assistem a leitura pública semanal dela? 350. E todo mundo já está acompanhando com o livro. Criança que não queria ler. É iniciativa de uma pessoa. Eu acho que faz a diferença. Você acha que não? Ela não vai ganhar nada, mas vai ser inesquecível para aquelas crianças. Existe uma coisa entre ser famoso e ser inesquecível. Professor é inesquecível. Se você quiser ser inesquecível, seja um professor. E de preferência de ciência. E de preferência de física, ensinando ótica. Falou, pessoal. Muito obrigado. Desculpe da demora, mas foi um momento legal.